Olá, seja muito bem-vindo. Estamos na 5ª semana da nossa campanha de 40 dias de propósito, para que eu estou na Terra. Quanto nós já andamos, não é verdade? Mas ainda temos mais a andar. Estamos em meio a uma onda de crescimento espiritual e esta semana é a Semana do Serviço. Meu nome é Grazi e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o que o Senhor tem a nos falar através do maravilhoso tema que incendeia tanto o meu coração. Minha oração é de que, ao final dessa reunião de pequenos grupos, seu coração também arda por servir. O estudo dessa semana tem como título Você foi moldado para servir a Deus. Isto não é maravilhoso? Duas poderosas mensagens encontramos nessa frase. A primeira é que a sua vida tem um propósito sensacional, que é servir a Deus, o Senhor Supremo de todo o universo. E a segunda mensagem é de que o próprio Deus lhe formou com todas as capacitações necessárias para que você realize tal serviço. Você não foi posto na Terra apenas para ocupar espaço, para comer, para respirar. Você está aqui para acrescentar e não apenas para extrair. Deus criou você com o propósito de servir. Estamos sendo incentivados todos os dias pela cultura deste tempo a tirar o máximo da vida. Há muitos livros que ensinam sobre isso, mas não foi para isso que Deus o criou. Você precisa descobrir o que o Senhor deseja que você seja e faça aqui. O que eu quero te dizer é que você tem uma missão aqui na Terra. Peraí, precisamos analisar essa fantástica descoberta à luz da Bíblia. Então, vejamos o que nos diz Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse texto nos traz 4 informações importantes. Primeiro, que você foi criado para servir. Você e eu fomos criados para boas obras, que Deus já havia preparado. Essas obras referem-se ao serviço realizado, quer a Ele diretamente, quer aos homens. Quando servimos as pessoas, estamos na verdade servindo a Deus. Nascemos para isso. As palavras do Senhor ditas a Jeremias servem também para nós. Antes mesmo de nos formar, Ele havia nos designado a uma obra. Segunda informação importante é que você foi salvo para servir. Paulo afirma que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação. Por exemplo, o chamado feito a Paulo foi para ser pregador, apóstolo e mestre. A você, Deus também incumbe de alguma obra, porque você, sendo salvo, assim como Paulo, também é vocacionado para o serviço cristão. A sua vocação provavelmente é diferente da de Paulo, pois somos diferentes, temos dons e habilidades diferentes, mas todos nós somos vocacionados para servir. Claro que, uma vez que Deus nos criou com livre-arbítrio, a vocação para o serviço não nos é imposta. Nós atendemos como a forma de expressar a gratidão pelo que o Senhor fez por nós, reconhecendo que fomos comprados por preço, e que alto preço, podemos glorificar a Deus no nosso corpo. Quando Paulo nos exorta a consagrarmos a vida ao Senhor, ele fundamenta o seu pedido nas misericórdias de Deus. Encontramos sentido em servir a Deus quando nos recordamos das suas manifestações, da sua graça e misericórdia por nós. A terceira informação importante que o texto de Efésios nos traz é de que você foi chamado para servir. Quem são os chamados? Os pastores, os missionários? Eles também. Mas há um chamado mais amplo, dirigido a todos os crentes, independente de sua profissão ou atividade. Cada cristão é chamado para dedicar-se ao serviço do Senhor. Pedro ensina que todos os crentes, a quem chama de sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, são chamados a proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Como parte do corpo de Cristo, nenhum de nós pode parar de funcionar, pois, como acontece com o nosso corpo físico, ocorre no corpo espiritual. Membro parado corre o risco de ficar atrofiado,
doente e com isso o corpo sofre. E finalmente, a quarta e última informação do texto é de que o serviço cristão te faz estar identificado com o Mestre. Temos um grande exemplo de vida consagrada ao serviço de Deus, o próprio Jesus. O maior servo que já existiu continua servindo, agora por meio da tua igreja na terra. Vejamos algumas coisas que ele disse e que devem nos incentivar a servir como Jesus e a impactar vidas. Primeiro, ele não veio para ser servido. Você não foi criado por Deus apenas para consumir produtos ou produzir coisas nesse mundo. Deus planejou você para que sua vida faça diferença em outras vidas e para que você deixe um legado. Segundo, ele veio para servir. Ele, de bom grado, investiu todos os seus dias para serem gastos no cumprimento dos propósitos do Pai. Terceiro, veio dar a vida, doar-se a si mesmo, doar de seu tempo, doar de suas habilidades, doar dos seus recursos. Esse deve ser o ideal do seguidor de Cristo. Cabe agora uma pergunta. Você está procurando uma igreja que entenda as suas necessidades e o abençoe? Ou você está procurando um lugar onde possa servir e abençoar? Pois, caso você não saiba, você só tem uma missão aqui na Terra, mas também foi moldado para essa missão. Antes de criá-lo, Deus decidiu que papel você desempenharia aqui na Terra. Por isso, cada um de nós foi moldado para o cumprimento de determinada tarefa. Ele moldou você para servi-lo de um modo singular. Cada um de nós é uma obra-prima exclusiva e sob medida. Rick Warren declara que o homem que é uma combinação de múltiplos fatores e lembra 5 deles, iniciando pelo acróstico da palavra forma. Formação espiritual. Deus dá ao crente dons espirituais para serem usados no ministério. Dons são habilidades especiais concebidas pelo Espírito Santo para o serviço de Deus na igreja. Existem pelo menos 5 verdades sobre os dons espirituais. Primeiro, só quem tem o Espírito Santo os recebe. Segundo, ninguém os recebe por mérito, porque são dons dádivas, e o Senhor os dá generosamente. Terceiro, ninguém escolhe os dons que gostaria de ter. Deus é quem os determina. Quarto, nenhum dom é concedido a todas as pessoas e ninguém recebe todos os dons. Quinto, dons espirituais não são concedidos para benefício próprio. Opções do coração. Coração é uma palavra usada na Bíblia para descrever o complexo dos nossos desejos, esperanças, anseios, ambições, sonhos e afeições. É a fonte de todos os nossos estímulos e interesses. Uma outra palavra para definir esse sentimento é paixão. Aquilo que nos entusiasma, que nos interessa, é a nossa paixão. Não ignore isso. Essa pode ser a chave para identificar que tipo de serviço Deus deseja que ocupe sua vida. A Bíblia manda servir a Deus de todo o coração. Recursos pessoais. São os talentos naturais com os quais Deus dotou você. Deus concede habilidades aos homens a fim de que eles a utilizem para a sua obra. Afinal, todas as habilidades vêm de Deus e todas elas podem ser usadas para a glória dele. Isso deve lhe informar que Deus só exige de você na proporção que lhe concede habilidades. Modo de ser. Cada um de nós é único. Sendo assim, é certo que Deus leva em conta o seu modo de ser, ou a sua personalidade, modelando-o para que seja útil no ministério. Como diz Rick Warren, como vidro colorido, nossas diferentes personalidades refletem a luz de Deus, têm muitas cores e padrões. Isso abençoa a família de Deus com a intensidade e variedade. Áreas de experiência. Para formar-lhe a fim de cumprir seus propósitos, Deus também se serve da sua vivência, de suas experiências em várias áreas, sejam familiares, educacionais, vocacionais, espirituais, ministeriais ou sentimentais. Nessas 5 áreas, Deus trabalha preparando-o para o cumprimento do seu propósito. Queria concluir, porém, com um alerta. Você não é salvo pelo serviço.
Você é salvo para o serviço. Parece simples, mas existe uma grande diferença. Você não pode ser salvo pelas obras que realiza. Só Jesus Cristo pode te salvar através da sua graça. Entretanto, somos salvos para servir. Fomos curados para ajudar os outros, somos abençoados para sermos uma bênção, fomos achados para encontrar os perdidos e jamais para ficarmos sentados esperando o céu chegar. Nossa função não é apenas orar pedindo, venha o teu reino. Nossa função é servir de canal para que o reino de Deus se manifeste aqui e agora na vida daqueles que Deus tem nos dado para servir. Lembre-se, sempre que você serve as pessoas, você está servindo a Deus. Depois da Bíblia, a maior prova de que você tem uma missão da vida aqui é que, mesmo depois da salvação, você continua aqui na terra. Por que Deus te deixaria aqui neste mundo cruel e decadente? Para você sofrer? Não, para você servir. Por isso, se você tem vivido seus dias apenas para buscar sua realização de vida, a Bíblia diz que Deus tem outros planos para a sua vida. Você nunca vai se realizar neste mundo buscando a razão dentro de você mesmo, lembra? Você foi formado para servir a Deus e ao próximo. Não negligencie seu chamado. Siga o exemplo do Mestre. É isso por hoje, pessoal. Fique agora com as discussões de seu grupo. Minha oração é de que, em sua reunião, Deus use as experiências de cada um para edificar a todos.